Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 30 de novembro de 2018. Vai com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha a Marcela Bastos aí, minha gente. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, nossos debatedores. Dia de festa hoje e amanhã. Seu pastor, sua pastora, o marido da pastora, a esposa do pastor estão fazendo aniversário hoje e amanhã. Escreve pra gente. 968038319 WhatsApp. Você vai mandar o nome, não esquece de mandar o nome da igreja. Aqui ao final nós iremos orar e nos alegrar com a bênção da vida. Maravilha! Você participa comigo hoje também pelo nosso WhatsApp da 93 FM. Manda correndo pra cá pra gente organizar e poder homenagear com muito carinho os nossos amados aniversariantes, pastores, pastoras, esposa do pastor ou esposo da pastora. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Estamos juntos no Debate 93. Olha, minha gente, ouvinte dizendo: fiz um julgamento errado e o que aparentemente era bênção se revelou uma grande maldição. Qual o caminho para aprender a discernir uma bênção de uma maldição? É a isso que chamamos de discernimento de espírito? Quando percebemos que alguém está sendo enlaçado por uma armadilha satânica e não avisamos, estamos pecando? Como lidar com a decepção de não ter percebido uma ação diabólica e ter caído em um laço? Eu quero ouvir a sua opinião, a sua participação no Debate 93 de hoje. Começamos aqui ouvindo a nossa pastora Luciana Machado, como sempre, iniciando pela nossa menina da mesa. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores e aos nossos ouvintes. Nesse tema, JR, assim, eu entendo que é uma busca em que o servo de Deus, aquele que professa Jesus como Senhor, precisa ter, né? Porque você não desce um estalo que você discerne as coisas, né? É uma busca, é algo espiritual que você, com o tempo, com a busca através do Espírito Santo na tua vida, você vai entendendo o mundo espiritual, né? As coisas espirituais só discernem os espirituais, né? Diz a palavra de Deus. E não é algo instantâneo, né? A questão da santidade, da busca, do conhecimento da palavra, da intimidade com o Espírito Santo vai fazendo com que você tenha mais sensibilidade ao Espírito para poder discernir, né, certas coisas nesse mundo espiritual. Pastor Rodson Buleia, muito bom dia, seja bem-vindo também ao nosso Debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos. Eu penso que existem duas questões aqui que talvez seja interessante a gente falar um pouco sobre isso hoje. A questão do discernimento de espírito como dom e a questão do discernimento que surge a partir da observação dos frutos que são revelados a partir da relação. Então é fundamental que a gente não tenha nenhuma pressa, que a gente não se precipite em formular juízo de valor sobre coisa alguma, porque a gente precisa aprender a conhecer as árvores a partir do seu fruto, e muitas vezes a gente tenta discernir e conhecer a árvore a partir das suas folhas, a partir da sua força, a partir da sua beleza, e a gente acaba se esquecendo de olhar aquilo que de fato vai trazer discernimento, que é o fruto. Pastor Edson de Assis, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje. E aí, pastor, a sua opinião sobre esse assunto, querido? Bom dia, JR, bom dia aos demais. Primeiro, a gente vê isso muito acontecer, porque
o cristão, quando ele vai julgar alguma situação para sua vida, e parece que essa é a questão aqui que a pessoa colocou, tá? Ele deve julgar através de alguns parâmetros que são importantíssimos. Primeiro, se aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele vai adquirir, aquele caminho que ele vai tomar, se aquilo vai fazer bem a sua vida na relação com Deus. É a primeira coisa, né? Nós não podemos tomar caminhos que nos afastem de Deus. E a gente tem que prever se aquela situação vai nos aproximar ou vai nos afastar. Em segundo lugar, se aquele caminho vai ser bênção para as pessoas que nos cercam. Porque muitas das vezes a pessoa só pensa em si, não pensa no corpo, tá? E aí toma uma decisão que não deveria. E, em terceiro lugar, ver se aquele caminho é um caminho segundo a Bíblia Sagrada. Né? A Bíblia Sagrada é a nossa bússola. É por ela que nós andamos, tá? E a gente, todas as vezes que o crente, que o cristão vai tomar determinada ação na sua vida, ele tem que tomar segundo a orientação bíblica, né? Então, eu acredito, JR, que bênção não vira maldição. Eu acredito que muitas das vezes nós não sabemos trabalhar com a bênção. A bênção é sempre bênção, tá? Agora, o não saber trabalhar com ela que é o problema, né? Se você dá um carro pro teu filho, né? O menino foi lá, estudou, passou na faculdade, enfim. Aí você se empolgou, deu um carro a ele, né? Para você ir para sua faculdade. Aí seu filho, que até então parecia ser uma pessoa madura, ele começa a pegar o carro, de repente com alguns amigos que não deveria, começa a dirigir numa alta velocidade e outras coisas mais. Aí um dia bate com o carro. Aí vai dizer, não, era uma bênção que virou maldição. Não era. Era bênção. Ele que não soube conduzir esta bênção. Muito bem. Então temos aqui pelo menos duas linhas para a gente raciocinar, querido ouvinte amado, aquilo que é maldição, mas parece bênção, e aquilo que era bênção, mas não foi tratado da maneira correta ou não foi assimilado. Isso aqui em geral é o seguinte, olha, a pessoa se encantou com alguém e achou que essa pessoa ia ser uma bênção na vida dela e na vida dele, e depois virou um trambolho. O que quer dizer trambolho? Trambolho, deu uma coisa errada, né? Deu ruim. Então, isso pode acontecer. Um trabalho, você fez uma troca, trabalhava numa empresa, olha, surgiu uma outra oportunidade que eu acho que é bênção. E foi. E depois descobriu que o ambiente de trabalho era horroroso, que tinha outras questões que não estavam visíveis. Pode ser uma mudança de casa. Você olhou, orou, falou assim, Deus está mandando. Olha, é a nossa bênção, chegou a nossa bênção. Chega lá, aquela bênção tá cheia de cupim, aquela bênção tem mofo, aquela bênção tem uma vizinhança terrível, aquela bênção tem, enfim. Então você pode se deparar com uma realidade de que o que parecia ser uma coisa boa, na verdade, não era. E daí a pergunta que o ouvinte faz para dizer assim, olha, como é que eu consigo discernir, identificar se isso que está acontecendo aqui vai ser bênção para minha vida ou não? E aí eu trago essa perspectiva para os queridos debatedores, lembrando que a vida é dinâmica, que existem várias variantes no processo, especialmente quando tem a ver com o indivíduo. Não, aquela menina vai ser uma bênção na minha vida, aquele rapaz vai ser uma bênção na minha vida, dizem os nossos ouvintes. Mas tem que contar que aquela pessoa pode mudar, que aquela pessoa pode piorar, que aquela pessoa está usando uma maquiagem, mas na verdade ela não é exatamente aquilo, né? Eu queria, separar coisas de pessoas. Por favor. Porque, se nós formos pensar no caso de Saul, o povo de Israel queria um rei, queria alguém, não queriam mais a teocracia, queriam um rei, queriam a monarquia, e Deus escolheu um rei. Saul foi escolhido por Deus, sendo que Saul se desviou dos caminhos de Deus em um determinado tempo do seu reinado, não é? E aí é o que você falou, às vezes as pessoas melhoram, às vezes as pessoas pioram, não é? E ali ele se desviou da presença de Deus e fez o que era mal perante o Senhor, não é? Então a gente tem que entender que pessoas mudam, não é? O que às vezes lá no início parece que é florido, colorido, maravilhoso,
pode ser que daqui a um tempo não seja mais. As pessoas amadurecem, elas mudam o comportamento de acordo com os anos que vão passando. Agora, coisas é diferente de pessoas, não é? Porque quando você não tem discernimento para escolher uma coisa certa, você vai sofrer as consequências. Na pessoa não depende só de você. Não depende, mas se você escolhe uma coisa errada para a sua vida, por exemplo, você vai comprar um carro e você só pode pagar uma prestação de X, você escolhe uma prestação de Y. Então você vai ter problemas com essa coisa porque você escolheu errado, você não teve sabedoria. Então a gente tem que ter bem esse discernimento entre coisas e pessoas, porque pessoas mudam. Pessoas mudam e aí não depende só da minha capacidade de escolha. E sem dizer que, na maioria das vezes, quando as pessoas elas estão observando algo para tomar uma decisão, os atravessamentos, o olhar, ele não é neutro. Tem muito do desejo da pessoa em querer. E nesse sentido, do desejo da pessoa em querer, ela pode ficar cega para os sinais óbvios que todos à volta dela estão enxergando. Mas ela não consegue enxergar, tamanho é a vontade de obter aquilo que se quer. Muita gente carente, muita gente mal resolvida, muita gente com carências emocionais e acabam depositando em coisas ou em pessoas e por conta disso acabam se frustrando, porque coloca sobre o outro uma expectativa que é impossível de se alcançar. Então, o meu conselho hoje para os ouvintes é: não se precipite, espere. Nós precisamos conhecer a árvore a partir dos seus frutos. E ainda assim, não existe garantia alguma de que será uma felicidade para todo sempre. Porque na vida não existe felicidade para todo sempre. Quem busca felicidade e alegria para todo sempre, ou aquele foram felizes para sempre, é coisa de criança. É criança que busca isso. Na vida a gente se aborrece, na vida a gente se alegra, num casamento a gente vai ter momentos maravilhosos, outros momentos de crise não tão maravilhosos assim, mas o importante é a gente entender que eu não estou buscando no outro a razão da minha felicidade, porque se eu buscar no outro a razão da minha felicidade, eu parto do pressuposto que eu estou infeliz, estou depositando no outro ou na coisa a minha felicidade. Pastor Adson, olha aqui, quando o ouvinte nos diz assim, quando percebemos que alguém está sendo enlaçado por uma armadilha satânica e não avisamos, estamos pecando? Se percebemos que tá claro que para quem tá olhando. E é lógico, quem tá olhando pode ter a perspectiva de estar com discernimento espiritual, tá observando, como pode ser uma coisa muito humana nisso aí. Como é que lida com esse tema, pastor? Olha, a Bíblia é clara a respeito disso, né? Quando ela vai dizer, se você vê teu irmão que ele vai pecar, alguma coisa vai lhe acontecer, e você não o avisa e o mal lhe acontecer, você estar responsável ali, né? Se ele vier a morrer, alguma coisa assim, você é responsável. Mas quando você avisa e o seu irmão, se ele de repente ele se desperta, não continua naquele caminho, tá? Tudo bem, você salvou uma vida. Mas se você avisa e ele continua, aí você está livre daquela situação. Eu acho que a todo momento, quando a gente vê que alguém está caminhando por um caminho que não é bom, que é um caminho que vai lhe trazer alguma coisa ruim, tá? Como cristão, devemos sempre avisar, devemos alertar, principalmente se é um próximo nosso, né? A gente deve colocar. Agora, a decisão não é nossa, a decisão é da pessoa. O que acontece, pastorzão? Eu acho que às vezes a gente confunde implicância com discernimento, que é uma questão que a gente precisa encontrar o equilíbrio exato em relação a esse tema, porque se uma pessoa for, eventualmente, ela for uma pessoa que tem o discernimento de espírito, ela vai observar e diz, olha, Deus está me dizendo isso assim, isso assado. Sim. A pessoa usa a medida certa, ela não exagera na sua fala, ela não desconstrói o outro, entendeu? Olha, porque essa pessoa não, Deus está me mostrando uma coisa, essa pessoa não presta pra você porque ela é isso, ela é aquilo outro. Quando você vê que esse exagero todo na argumentação, desconstruindo o outro, pode se reconsiderar. Agora existe a pessoa que é implicante. A pessoa implicante, ela é ciumenta,
ela não quer abrir mão da amizade. São duas amigas andando juntas, duas irmãzinhas abençoadas. Uma se encanta com o rapaz, a outra diz assim: isso aí não serve pra você, mas não é discernimento e nem amor, é ciúme. Agora, o discernimento de espírito que ela pergunta aqui, eu acredito que a pessoa está perguntando a respeito do dom espiritual, Sim. né? Sim. É que é um discernimento de espírito para ver se o espírito, aquela situação provém de Deus, provém do mal, né? Ou provém do próprio ser humano, tá? Agora, é quanto você dá um conselho a alguém, né? E de repente você tiver uma intenção a respeito daquele conselho, né? É como você colocou aí, eu não quero perder a sua amizade, né? Ou tá interessada também, tô fura olho, não tem esse negócio? Isso. Não tem, pastora? Fala pra mim. Aí não é discernimento de espírito não, tá? Aí, Vamos colocar implicância. né? Fura olho. Nesse Aí tema pode que ser você inveja. falou, eu prefiro ficar com Provérbios 26:17, que diz: aquele que passando se mete em questão alheia é como quem toma um cão pelas orelhas, né? É louco. Porque muitas vezes você se meter numa questão de alguém, você acaba saindo chamuscado dessa questão. Você pode orar pela pessoa, existem mecanismos espirituais, você pode dar um conselho bíblico. Agora, você se meter, esse cara não é para você. Mas a pessoa implicante, ela quer se envolver. Então, a mas pessoa aí implicante, ela não consegue ficar, pegar né? um cão pelas orelhas, né? Porque ela vai sair chamuscada. Ou ela é o cão, dessa né? situação. Também. Agora, nós não Ou podemos também ela. pensar que é desse lado, que quem se envolve é o implicante, porque às vezes quem Pois se é. envolve quer ajudar. É um companheiro, né? E ele quer ajudar. Tem no livro de Tiago, capítulo 4, 17, diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu penso que, seja no dom do discernimento ou no mero conselho, a gente precisa ficar com 1 Coríntios 13. A verdade, ela precisa ser encharcada em amor. Vai falar, vai alertar, que isso seja encharcado em amor. Porque não adianta você ter muitos dons, não adianta você estar pautado na verdade se falta o amor. Faltou o amor, a verdade, ela não vai libertar. Então a eu verdade, posso ela vai partir do destruir. pressuposto, pastor, que se há discernimento de espírito, haverá amor? Não. Não? Não, porque às vezes o dom, ele pode ser mal utilizado, JR. Às vezes a pessoa tem discernimento de espírito, ela tem a razão nela, mas na hora de abrir a boca ela coloca tudo a perder. Então, além do discernimento do espírito, todos os dons, eles precisam estar centralizados em amor. Na revelação, na profecia, no discernimento de espírito, que seja o amor. Concordam com isso, queridos? Eu concordo, mas eu acredito que quando você tem uma liberdade para chegar até alguém e falar algo sobre a vida dela que não te diz respeito, né? Diz respeito àquela pessoa, e você teve um discernimento espiritual para aquela coisa, não vai ser falado de qualquer maneira, porque eu acho que aquele que está cheio do Espírito, ele sabe como dizer. É o meu pensamento. Ele vai falar, ele vai até exortar em amor, e Deus vai usá-lo para aquela pessoa. Eu tô imaginando uma cena. Eu tenho vários exemplos na minha vida, no meu ministério, onde Deus me deu discernimento para uma coisa, e eu falei com a pessoa com muito discernimento no espírito, com muita sabedoria, e o Senhor transformou aquela situação de maneira grandiosa. Porque quem tem discernimento do espírito está cheio do espírito. E quem está cheio do espírito não pode ser usado de qualquer maneira. Mas não foi isso que o pastor Hudson disse. Não, Ele exatamente o contrário. Por isso que eu perguntei se tá de acordo ou não. Para poder identificar. Porque eu não o acredito pressuposto que quem é está esse, cheio do né? espírito vá falar as coisas de qualquer maneira. Aí é outro espírito. Pois isso que eu tô falando. A questão é muito complexo isso. Sim. Porque a pessoa implicante, ela pode ser uma pessoa altamente usada por Deus. Mas do implicante mas não tem tem discernimento de Sim, eu sei. Não, mas por que não? Às vezes uma pessoa que tem um discernimento de espírito. Aí é outro espírito. Não, sim, eu tô entendendo, pastor. É o seguinte, na percepção do processo todo, você tem que ter uma pessoa que vai trabalhar isso com discernimento espiritual. Sem esse discernimento espiritual, só vai haver implicância.
Não é isso? Só vai haver implicância. O que eu estou pressupondo é que exatamente isso, que a pessoa que tem discernimento de espírito, ela está cheia de Deus e vai tratar esse assunto com muito amor. Vai ter sabedoria. Falar, mas ela não é perfeita. Ela pode ter. Tem os atravessamentos humanos, a humanidade dela, que se caracteriza. A sanguinidade dela. Perfeito. Então você imagina uma cena, aquela irmã chega à igreja com um rapaz lá. E uma determinada irmã olha para lá e fala assim: olha, aquilo não é de Deus. Estou vendo ali no pé dela um laço. Estou dando exemplo. Entendeu? Tô vendo isso assim, sensato. Então ela chega para a pessoa e diz: olha, minha irmã, eu queria te falar uma coisa, me leva mal e tal, eu acho que você deve se preocupar com isso aqui, assim, assado. Ok? Tá bom assim? Aí essa irmã que deu a palavra, ela tem uma filha da mesma faixa etária da menina que ali está. A menina olha e diz: sei, o laço, né? Você tá querendo passar o laço nele para levar para sua filha. Olha como é que as coisas são. Quando entra na carne, a coisa fica muito complicada. Sim. Então é necessário que haja muito discernimento, né, pastor? Mas aí também vamos pensar o seguinte, olha só, aí a irmã chegou, falou com a outra que era um laço, e ela nem conhece aquele rapaz que chegou ali. Isso. Tá? É um pré-julgamento, né? A gente tem que partir para outro lado. É o discernimento, né? Ou a implicância? A gente aí tem que partir, é um pré-julgamento, ninguém deve julgar ninguém sem conhecer, é pela aparência, né? É uma série de situações que entram aí, né? Não houve, na verdade, um discernimento de espírito. Houve lá, de repente, alguma coisa do coração dela, alguma motivação, né? Pode ser a implicância que você tanto gosta de falar. Eu gosto. A implicância ela é bem característica, né? Uma coisa assim, todo lugar você tem uma pessoa implicante. É porque o discernimento de espírito é um dom e é sobrenatural. Então a pessoa bater o olho, se for Deus, não vai precisar de muita coisa. Deus é quem está revelando. Agora, sem dúvida alguma, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o ideal é que ela fale cheio de amor. Mas, obviamente, nós temos muitos atravessamentos. Eu cometo falhas dentro de casa na hora de chamar a atenção das minhas filhas. E eu as amo. Então, no momento de estresse, a gente pode cometer um erro a despeito de estarmos cheios do Espírito Santo. Tem situações, o Espírito Santo de Deus não tira de nós o elemento humano. Então, se eu estou diante de uma situação e eu sei que aquilo é o certo, eu preciso, antes de efetuar, perceber se o momento é o adequado e se a forma como eu irei fazer também é adequada. Entendi. Pastor, o senhor não concorda comigo que quando você está chamando a atenção das suas filhas em casa, você não está fazendo uma ação espiritual, você está fazendo uma ação de disciplina? Mas quando o que eu falei aqui antes sobre a exortação em amor, é quando você está cheio do Espírito para algo que Deus te deu. Às vezes em casa, a gente está chamando a atenção do nosso filho, mas não é uma exortação espiritual, é uma exortação de disciplina, uma exortação educativa. Mas eu não consigo fazer essa diferenciação entre disciplina, porque... Exortação espiritual e disciplina dos filhos são coisas totalmente diferentes. Como? São diferentes. Não, mas... Porque quando eu estou disciplinando... Celular, você fala assim, mas eu estou exortando o filho. Larga o celular pra gente almoçar. Não tem nada de espiritual, é educativo. Não, pastor, não é espiritual. Não vamos espiritualizar tudo. Não, olha só, educativo. Existe uma diferença entre espiritualizar todas as coisas e discernir todas as coisas espiritualmente. Muito bem. Sim. Nós temos aqui não é um impasse. Debate. Nós temos aqui um contraponto. Né? Eu deixaria só para você esperar um minutinho, eu quero apresentar o pastor Alexandre Aló, que está aqui conosco, que entraria só no próximo assunto. Mas eu, como leio semblantes, entendeu? Eu vejo que ele está ali desejoso de também trazer a sua colaboração nesse assunto. Pastor, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. O senhor está concordando com quem aí? Com o lado direito ou lado esquerdo? Primeiro eu quero falar com os debatedores e com todos os presentes que meu atraso se deu porque eu fiz aniversário no dia 28 e a equipe do colégio fez a festa surpresa hoje. E como a palavra já diz, surpresa, nem eu sabia, não combinaram comigo e me prenderam além do tempo. Eu quero pedir desculpa aos ouvintes, que é isso, a rádio, eu não sei se o senhor sabe que tem uma norma. Você já contou pro pastor a norma que tem, Marcelo? Se a pessoa que vem na sexta-feira
2 dias após o aniversário. E chega atrasado, paga o almoço. Não tá na regra lá, Marcelo? Tá bom, tá na regra lá. A regra é clara, né, pastor? E a regra tem um aditivo, que quando isso acontece, o pastor que me traz é responsável. Ele é responsável. Eu tô de acordo com o senhor. Tô de acordo com o senhor. Não, eu queria entrar nessa última parte agora da questão do alinhamento sobre a educação de filhos. Eu entendo que quando nós aceitamos a Cristo e somos batizados com esse Espírito e a Bíblia passa a ser a nossa normativa, eu entendo, é o meu entendimento, que não tem mais essa linha espiritual, não espiritual, na minha visão não tem. Quando eu oriento meu filho, eu oriento ele biblicamente. Então eu entendo que tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu compro, tudo aquilo que eu negocio, tudo aquilo que eu intervenho na sociedade, seja na escola, em qualquer lugar, ela é uma ação. Eu já não classifico como ação espiritual, eu classifico como ação de um homem transformado pelo poder da palavra e, portanto, ele tem que se comportar dentro da palavra em todas as instâncias. Amém. Então, no momento em que eu advirto meu filho, eu costumo dizer para o meu filho chama-se Mateus, completou 18 anos, encerrando agora o ensino médio, vou ter o privilégio de assinar o diploma do meu filho, estou muito feliz com isso. Eu digo, Mateus, naquilo que você vê o meu comportamento coadunado e alinhado com a palavra de Deus, imite, porque não é a mim, é a palavra. E aquilo que você consegue identificar em mim, que o meu comportamento não é o comportamento adequado, segundo a palavra de Deus, não siga meus passos, porque eles são meus passos. Então eu queria só fazer essa colaboração no sentido de que as minhas ações, elas não são espirituais e as outras não são espirituais. As minhas ações são pautadas exclusivamente na palavra. Só uma colocação, o pastor, ele colocou isso aí, eu considero o seguinte, até uma pessoa não cristã, ou seja, que não pertence a nenhuma igreja, vamos colocar assim, ela pode criar o seu filho com princípios bíblicos. Ela pode adquirir, claro. Você vai ser assim, com as normas, com a disciplina. Então, para a gente poder colocar aquela diferença entre o que é espiritual, o que é discernimento, é voltar, e o que é educativo, tá? Então, o discernimento de espírito é um dom, né, que o Senhor dá para a igreja, tá? Com a intenção de trabalhar a igreja, tá? E existe, na verdade, princípios que educativos, tá? Que nós fazemos com a nossa família e até mesmo nós pastores dentro da igreja, né? Quando eu aconselho um adolescente, quando eu coloco para ele, né, o caminho que ele está tomando, muitas das vezes eu não tive nenhum discernimento daquilo, simplesmente é uma questão educativa, porque senão a gente mistura o que é educativo realmente com o dom. Princípio, pois não, pastora. O pastor Alexandre deixou bem claro, né? Nós somos um ser espiritual, não temos como dividir isso na nossa vida, mas como ele disse, meu filho precisa olhar para mim e se espelhar em mim nas minhas atitudes cristãs, porque senão seríamos anjos. Então, existem atitudes nele que às vezes não são cristãs. Então, o que é didática? Didática é o que é educativo, o que é espiritual, né? Quando você ensina o seu filho a mexer, a ler um livro, qualquer que seja ele, é didático, é educativo, não é espiritual, não é? Agora, quando você ensina ele a ler a Bíblia, é espiritual. Não é? Então, assim, no meu ponto de vista, corroborando com o pastor, eu concordo que somos um ser plenamente espiritual e vivemos dia a dia buscando a perfeição no espírito, mas existem situações que são espirituais e outras não são espirituais. As opiniões, essa é a minha opinião. Certo, as opiniões são dadas. Existem e aí, educativas. Para a gente poder ir interagindo e construindo aqui uma ideia, né? É possível criar uma pessoa, um filho ou filhos dentro dos princípios bíblicos? E aí você tem um princípio bíblico que se você não for, se você não é, você não consegue reproduzir aquilo. Então, se eu não vivo de acordo com os princípios da Bíblia, eu apenas quero que o meu filho ou minha filha, que eles sigam o princípio da Bíblia, nós vamos ter uma distância entre isso e aquilo. Então, eu não serei, eu serei apenas um teórico que estou aqui trazendo alguma coisa, impondo esse tipo de comportamento novo, que não é o meu, para que os meus filhos sigam este comportamento que é novo e que não é o meu.
E aí você se depara com uma realidade que dificulta esse exercício, né? Porque isso é uma coisa da prática. É um exemplo. Então, o exemplo é o ponto, o testemunho é evidente que isso é fundamental para que o processo se amplie. Ao mesmo tempo que nós aqui já estamos considerando isso desde o início, a nossa humanidade, ela está presente, nós não fomos glorificados ainda. Estamos em formação. Em formação. Então, aí você tem um erro. A Bíblia, pela qual você pauta a sua vida e cria os seus filhos, diz: se você pecar, você precisa se arrepender, confessar e deixar. Este exemplo para o filho ou para a filha vai nortear a vida deles. Meu filho, você não é perfeito, se você errar, você reconsidera isso, você se arrepende, confessa e deixa, e segue a sua vida na presença de Deus. Então, os princípios da Bíblia vão ilustrando pra gente como é que a gente faz. Então, a gente tem aqui o discernimento de espírito, a gente tem aqui a implicância e um outro item que é a intuição. E aí as mulheres têm um passo além dos meninos, que dizem que a mulher tem uma intuição diferente. Ela consegue olhar e falar assim, não gostei disso aí. A pastora fez exatamente o semblante que eu imaginei. Isso aí. Essa intuição, que é uma coisa que se valoriza muito, que é uma questão muito, muito importante, ela também cai num perigo. Do tipo, não fui com a sua cara. Aí o pré-julgamento que o pastor falou. Tá certo? Então não fui com a cara da pessoa. Então, como cuidar para que a intuição não pareça discernimento? Vocês estão entendendo como isso é difícil? Porque eu posso dizer assim, não é discernimento de espírito, mas não, é implicância. Eu vou dizer, não é discernimento de espírito, não, mas é a minha intuição. É porque muitas vezes a gente trabalha com referências, né? A questão de, por exemplo, como você explica que essa questão não foi com a sua cara, pode ter uma explicação, vamos dizer assim, emocional. Quem acredita na questão freudiana, de 0 a 8 anos, você guarda muitas imagens, e depois você não consegue identificar a que aquela imagem ser neutro, né? Ser neutro. Então, às vezes é um óculos, é um penteado, é um perfume, é um tipo de nariz, um tipo de orelha, um tipo de boca, e que quando você vê aquela pessoa, você, isso me retrata uma experiência ruim, ou uma experiência boa também. Eu não sei com a sua cara. Fulano me maltrata, mas eu não consigo ficar com raiva dela, né? Tem a ver com essas memórias, essas lembranças antigas. E eu acredito que nós vamos para a eternidade sem conseguir equalizar de uma maneira adequada todos esses sentimentos humanos, porque a gente, como disse aqui o pastor, nós temos esses ruídos de experiências negativas, a gente tem. Como é que a gente, né, que eu faço? Não sei se a gente faz, mas eu faço. Eu procuro dar tempo ao tempo para poder me guiar pelo pré-julgamento que eu fiz. Né? Então, eu posso dar um exemplo prático. O pastor Hélio está aqui, ele pastor da PIB do Grajaú, autor de alguns livros, e a gente fez um debate pela primeira vez juntos. E quando eu olhei para o pastor Elson, e eu digo isso para ele quase sempre, quando eu olhei para ele, rapaz, eu não fui com a tua cara, achei você besta. Né? Você não dava um sorriso, você e tudo, autor de ser esse cara inacessível, né? Então, assim, só que a minha prática mostrou assim, não seguir por isso. Deixa as pessoas serem as pessoas. Certo. E elas vão demonstrar. Agora, isso em relação a gente, tem esse controle. Quando é em relação a um outro, a gente fala com alguém sobre um outro alguém, a gente cria uma dinâmica que é mais complexa, né, pastora? Sim, eu acho que a intuição, você falou assim, a mulher tem uma intuição, as mulheres dizem ter um sexto sentido, não sei. Meu filho fala, mãe, não fala, que parece praga de mãe, né? Porque quando tu fala um negócio, parece que os anjos dizem amém. Mas quando a mulher, ela tem uma sensibilidade, a mulher, né, quem estuda o homem, a mulher, razão e emoção, vai ver que a mulher é muito mais emocional. Então, talvez não seja uma intuição, seja um discernimento mais aguçado que a mulher descubra através da sensibilidade que ela tem emocional, que o homem talvez não tenha. Mas não é discernimento de espírito, então. não é uma questão espiritual. Estou falando de emoção. Sim, não, porque usou a palavra para... O homem, ele não se atém a detalhes. Alguns sim, não estou generalizando. Claro. Mas existem
a maioria dos homens, ele não se atém a detalhes que mulheres se atêm. O pastor falou aqui, eu não fui com a sua cara, porque você não abriu um sorriso. Tinha um motivo, pastor. Isso. Não é? Algo tem. Não é? Algo tem que vai te remeter a alguma coisa. Não é? A mulher, ela é muito sensível, ela é mais emoção, ela se atém a detalhes. Isso espiritualizando. Sempre também, não. Mas isso junto com a carga espiritual, com a presença do nosso amigo Espírito Santo, ajuda muito. Não é? Agora, existem homens também que são sensíveis, são mais emotivos e que têm uma percepção também muito grande. Isso que a senhora está colocando na psicologia é chamado de percepção. Sim. Essa intuição é percepção. A mulher é muito mais perceptiva, né? Isso já está comprovado do que o homem, né? O homem, ele quando vai fazer algo, ele só consegue se concentrar em alguma coisa ali. A mulher não. Ela usa, né, a sua mente muito mais, o seu cérebro muito mais naquele momento. É por isso que a mulher consegue se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Não generalizando também. Não generalizando. Não vem generalizar, não. Não, de jeito nenhum. Olha só. Se a gente for colocar... Não tem problema com o feminista, com as meninas. Eu elogiei as meninas. A questão é quando diz assim, que o homem não consegue. Não, ele tem dificuldade. Nós temos dificuldade. Mas não é. Agora, naturalmente, a percepção feminina é muito maior. Dizem aí os psicólogos que enquanto o homem usa lá, sei lá, uma parte do seu cérebro em alguma ação, a mulher usa muito mais. Muito mais. Se você me perguntar aqui agora, o que é que tem nessa sala aqui? Eu vou te responder naquilo que eu percebi. Se você perguntar à pastora, com certeza, ela vai te falar muito mais coisas do que eu, tá? Porque é natural dela ter essa percepção. Percepção mais larga. Muito bem, agora são 11h44. Uma ouvinte nossa conta o seguinte, JR, eu sou de Nilópolis, aconteceu isso comigo. Um senhor estava conversando com a minha irmã, aí eu passei com um rapaz, sabe? E estava querendo me namorar. Esse senhor olhou para ele e abaixou a cabeça. Quando o rapaz estava interessado em mim e foi embora, aquele senhor me olhou e disse: esse rapaz, menina, é seu namorado? Porque se for, vai sofrer se casar com ele. Eu agradeci e fui embora. Passei uma semana orando em relação àquela palavra. E eu fiquei de dar a resposta pro rapaz. E sabe qual foi a resposta, JR? O sentimento que estava começando a brotar no meu coração por ele passou. E eu entendi que foi a vontade de Deus. Não quero falar o meu nome. Um abraço. Fiquem na paz. É o que conta a nossa querida. A sua narração é espetacular. É um drama. Conta a nossa ouvinte aqui. Então é o seguinte, um detalhe que não pode passar despercebido. Alguém trouxe para ela uma palavra e ela orou. Isso. Essa dedicação à oração é o que vai produzir para você, ouvinte, o equilíbrio que você precisa para poder administrar esse assunto. Por quê? Porque quando você está embalado por um sentimento ou por um desejo, você pode ter percepções bem diferentes. Identificar questões que estão muito longe da vontade do nosso Deus. Entretanto, se você orar, se você buscar ao Senhor, se você clamar a presença de Deus e na presença de Deus, certamente Ele trará ao seu coração a palavra dele, que é mais importante. 11h46 no Rio. Estamos juntos no Debate 93. Um estudo de uma universidade canadense comprovou que fazer o jantar sentado à mesa com os familiares pode influenciar a alimentação de adolescentes e jovens a ser um pouquinho mais saudável. Tanto para as famílias que funcionavam bem, quanto para as que apresentavam problemas de relacionamento, uma frequência maior de jantares juntos foi associada aí com uma dieta mais rica em alimentos saudáveis e com menos fast food. Segundo os pesquisadores, esse efeito tem a ver com as conversas que ocorrem durante o jantar. Então o pessoal janta junto. Janta junto. Porque eles jantam junto, os meninos comem menos fast food. Sanduíche. Se tornam mais saudáveis. Exatamente. E aí a gente pergunta, qual a importância da família reunida em volta da mesa?
O que fazer para que os dias corridos deste tempo e os afazeres pessoais de cada membro da família não nos tornem estranhos dentro da nossa própria casa? E nas Escrituras Sagradas, há relatos que se referem à mesa desde o Velho Testamento. Nessa perspectiva, qual é o poder desse momento de comunhão? Pergunto aos nossos queridos ilustres debatedores no programa de hoje, começando sempre com a nossa menina da mesa. JR, essa é uma questão muito importante, e isso eu vou dizer para você que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa quando ela, né, se propõe não só a sentar à mesa, mas a preparar alimentos saudáveis à sua família. Porque tudo isso dá um certo trabalho. E às vezes o estar à mesa nem sempre é saudável, né? Então você estar disposto a pôr a mesa, né? Eles fala sobre isso, sobre a comunhão à mesa, né? E hoje está muito em alta no meio cristão a mesa posta, né? Com beleza, sabe? Com suplá, taças, né? Isso está muito em alta, e essa escritora também ajudou muito a questão das mulheres cristãs sobre isso. E não é só as conversas, mas é o exemplo que nós estávamos falando aqui no tema anterior. Né? Se você come comidas saudáveis, você aguça. Meu filho é ruinzinho de comer, sabe? E todas as vezes que eu ofereci um alimento para ele dizia que não gostava. Eu falei assim, você só vai dizer para mim que não gosta se você experimentar. E muitos alimentos foram introduzidos porque ele experimentou. Dá um exemplo aí. Não é? Ovo cozido, ele não comia. Cozido, não gostava? Não comia. Brócolis, ele não comia. Brócolis. Quando ele experimentou... Agora ele gosta de brócolis? Quando ele experimentou, gosta. Quando ele experimentou, ele viu que o paladar dele aceitava. Porque às vezes a criança ou adolescente não aceita o visual daquele alimento. Mas às vezes o paladar aceita. É porque cada um tem um paladar. Agora, né? gente, é o seguinte, a arrumação da mesa não é uma coisa simples. Não. Dá trabalho. Estou falando para o pastor Edson, porque pode ser que ele não tenha percebido, né, na percepção do assunto anterior, que a mesa dá um trabalhão, a toalha, suplá, se tem suplá, deve ter um guardanapo show de bola ali, tecido, um copo maravilhoso ou uma taça de não sei o que lá. Você não vai botar uma comida qualquer num prato que use suplá, quer dizer, tem uma comida especial. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Como dá trabalho, desmontar a mesa. Sim. Né? Aí os queridos que comeram podem ajudar. Às vezes a mesa está linda e a comida é simples. Pastores. Olha só, eu quero colocar aqui uma situação seguinte. Esqueci aí essa mesa toda linda, bonita, maravilhosa, que dá até pena de mexer nela, né? De tão bonita que é. Não. Mas olha só, eu quero aqui trazer à tona a questão seguinte. Da família se reunir à mesa. É algo que foi perdido, tá? O alimento, esse alimento rápido, né, que hoje está acontecendo, ele já é em virtude desse abandono da mesa. Eu, algum tempo atrás, quando eu fazia algumas palestras para a família, eu dizia sempre o seguinte, olha só, qual o móvel da casa que mais se gasta, que mais se troca? É o sofá. Porque naquele período a família toda hora sentava no sofá, ia almoçar no sofá, né? E iria jantar no sofá, tudo diante de quê? Da TV. Então, a família abandonou o diálogo. E aí, se a gente vai ver, as mesas, né, das famílias, elas permanecem intactas, né? Dificilmente alguém troca, porque elas são sempre novinhas, porque são pouco usadas. Então, a gente tem que entender que se alimentar junto é uma boa hora para conversar, é uma boa hora para manter comunhão, né? Sentar à mesa é mais do que comer, tá? E nós estamos precisando disso, nossas famílias precisam. Hoje talvez não seja mais o sofá, né? Porque cada um vai com o seu celular pro seu quarto, pro seu cantinho, né? Abandonou, né? A televisão, ela não é mais a principal inimiga da comunhão das famílias, né? Parece que a pastora trouxe o seu olhar para dizer o seguinte, que a mesa posta é uma estratégia de juntar as pessoas à mesa, né? Sim. Quer mostrar o quê? Suplá? A mesa posta. A mesa posta. A gente que
Mas isso não foi você que fez. Não, eu tô dando um exemplo. Ah, tá. Mas eu quero um exemplo meu? Eu não, tenho tá também. bonito, não. Eu imaginei. O ouvinte tá dizendo, JR, o que é suplar? Ué? Suplar é suplar, ué. É um suporte que se põe debaixo do prato. Mas, JR... Deixa eu usar uma linguagem masculina. Suplar é aquele prato raso que você põe sob o prato que você come. Isso. O homem entendeu. A mulher você... do suplar tem um jogo americano. Ou uma toalha de mesa. Ou uma toalha de mesa. Bom, eu queria falar um pouco sobre o abandono à mesa, que o pastor aqui, Edson, falou, que muitas famílias abandonaram a mesa, o objeto. Sim. Mas existe o abandono à mesa, que é craseado, que são pessoas que se abandonam ainda que estejam à mesa. Sim. As pessoas que estão comendo estão com o celular na mão. Então, é um esforço enorme e precisa ser feito mesmo e valorizado por a mesa, ter uma mesa bonita, mas esse aí é o ponto de partida e não o ponto de chegada. Porque essas pessoas, elas precisam estar à mesa, estarem à mesa mesmo, estarem ali, olhando umas para as outras e conversando, se relacionando. Porque eu já vi, quando a gente vai a lanchonete, a restaurantes, a gente vê as famílias à mesa e cada um com seu smartphone e que não há conversa entre elas. Então, a mesa posta, eu acredito que é fundamental, mas é um ponto de partida, mas não um ponto de chegada. É estratégia, né, pastor Alexandre? Eu queria colocar 3 pontos que eu acho que eu creio que eles vão se aglutinar. A primeira é que o ser humano é o único que aprende a ser humano. Eu costumo dizer, você pegar uma vaca holandesa, trazer para o Brasil e criá-la no meio de galinhas, ela não vai cacarejar, ela vai ser uma vaca holandesa. O ser humano não. Se você tirar o ser humano do meio do habitat do humano e colocar ele entre lobos, há um respaldo da literatura que diz isso, ele vai se comportar como lobo. Ele não vai falar, ele vai grunhir, ele não vai andar e tudo. Então, o segundo aspecto é que o ruim é quando é só a mesa. O ruim é, mesmo sem o celular, pastor, o ruim é quando a mesa é o único lugar que a gente se reúne. Sim. Ruim é quando a semana você não coloca o seu filho para dormir, né? E meu filho falava assim, pai, mas eu não vejo o senhor aqui vindo. Então, de manhãzinha, papai vai dar um nó no seu lençol e você vai ver que eu passo aqui toda noite. Ruim é quando você não acompanha a escola, você não vai à escola, você não... Ruim é quando a mesa é o único lugar. E aí, bem disse o pastor, e aí nem isso tem mais. Então esse desmoronamento da família, esse desfacelamento da família, o culpado não é o celular, porque já estávamos assim antes dele. Era TV, hoje tem sempre alguma coisa que vai. E com relação à alimentação, que também é o foco da pesquisa, por exemplo, meu filho foi acostumado a comer de tudo, abóbora, tudo. A Rita dava de tudo para ele. Assim como minha mãe também me deu de tudo. E você vai crescer, você vai ficando seletivo. Sim. O que está dando um pouquinho mais de jeito no Matheus agora é a Andressa, que é a namorada dele, agora ele está voltando a comer banana, voltando a comer uma série de coisas que ele não comia em casa. Eu falei assim, a sua futura esposa vai fazer você comer. Mas assim, nem sempre é a questão visual, nem esse a mesa. Que fez 18 anos agora. Não, só para lembrar a idade. A Andressa está dando jeito, quer dizer, ele está voltando a comer coisas que a mãe ensinou, que a adolescência o levou para fora e está trazendo para dentro. Então é um emaranhado chamado ser humano. São muitos elementos, gente. Sim. Porque é o seguinte, a pessoa trabalha o dia inteiro fora, só chega em casa à noite, como é que vai colocar a mesa? Tá certo? Não é uma coisa, gente, semana, não é uma coisa assim, dá tempo para fazer. Isso eu posso falar da minha experiência, mas eu não posso dizer isso que é uma regra para todos. Claro. Porque existem pessoas que não têm condições de fazer isso. Existem casas em que o esposo, ele não ajuda em absolutamente nada. O camarada, ele chega, ele pula no sofá, pega o controle remoto e grita, tô com fome. E depois que come, ele volta pra televisão, se já não ficou ali mesmo, e não colabora com nada. A gente sabe que isso acontece. Então, você tem uma questão que é o seguinte, existe uma desconstrução dos nossos horários, complexa, difícil, não dá para colocar isso como regra, mas o que a pesquisa aponta é o seguinte, olha, quanto mais à mesa você se encontrar e estabelecer que vocês vão comer juntos e trazer esses alimentos específicos para a mesa, fará bem para o seu filho,
o seu filho terá um melhor desempenho em todas as áreas que ele se propor a estar. Esse é um dado. O outro dado, vocês terão comunhão, desde que o seu lar esteja de lado. Tem uma pesquisa curiosíssima, que é fruto de uma ação uma rede de restaurantes no Reino Unido. Lê lá, Marcelo, lê lá para dar informação para o nosso ouvinte. Corre lá, Marcelo, corre lá para dar informação para o nosso ouvinte sobre esse assunto, que vai ajudar a gente a entender um pouco sobre essa história. É no Reino Unido, né, Marcela? Mas vale a pena para nós. Vamos lá, fazer com que as famílias deixem os tablets e smartphones de lado e conversem entre si na hora das refeições pode ser até difícil, mas uma rede de restaurantes está tentando mudar isso. Em maneira experimental, os pais que estiverem dispostos a entregar os dispositivos aos funcionários do estabelecimento, eles vão ganhar refeições gratuitas para as crianças. A rede Frank Bennis, lá do Reino Unido, afirmou que a ideia surgiu depois da realização de uma pesquisa que foi encomendada pela própria empresa, que ouviu 1.500 pais e filhos. E o resultado, ele mostrou que as crianças querem que os pais gastem menos tempo no celular e mais tempo conversando com elas. E de acordo aí com o levantamento, com a pesquisa, cerca de 10% dessas crianças tentam esconder o aparelho dos pais para poder chamar a atenção deles. E para quase o dobro dessas crianças, a impressão que elas têm é que os pais preferem estar com seus telefones do que conversando com elas. Tá vendo? Isso aí é o seguinte, isso é estudo, pesquisa e um restaurante fazendo a sua parte no processo para dizer assim, ó, desconectem e se conectam aos seus filhos. Aqui tem uma pergunta que coloca o seguinte: não nos torne estranho dentro da própria casa. O que está acontecendo muito hoje? O pastor ali trabalha em uma escola, eu também atuo em outra. O que acontece? Muitas das vezes o adolescente tem um comportamento, quando você vai conversar com os pais do adolescente, aí o que o pai diz? Não, meu filho não faz isso não, eu conheço meu filho, esse pai não conhece, porque não se dá para conhecer alguém se não há diálogo, é o diálogo que nos aproxima das pessoas, é a conversa, e como as famílias abandonaram o diálogo, abandonaram a comunhão, os filhos estão estranhos aos pais, e quando eles têm um comportamento, os pais ficam, meu filho fez isso? Jamais, né? Por conta disso. JR, eu ouvi, eu não me lembro quem me falou, se foi na rede social, que amigos agora se reúnem, né, em restaurantes, em bares, e eles fazem um acordo de todo mundo deixar o celular na mesa. E o primeiro que botar a mão no celular paga a conta. Que bom, hein? Então, ninguém quer pegar o celular, porque ele tem uma penalidade. E isso ajudou a vida na vida, né? A comunhão entre as pessoas. Olha, porque se não tiver uma penalidade, tá todo mundo com o celular na mão. Isso é muito triste. Nossos ouvintes relatam aqui, eu já recebi aqui várias fotos de mesas sem ninguém e mesas com gente. Mostrando que os nossos ouvintes estão preocupados com esse assunto relacionado à mesa. O ouvinte nossa disse que uma das regras que ela tem é: à mesa ninguém pega o celular. Minha casa é assim. Então essa é uma regra que é uma regra estabelecida. Quer dizer, é um princípio que é estabelecido. Tem exceções? Pode ter uma exceção. Mas veja, nós precisamos vigiar. Porque aquilo que a gente acha que as pessoas não percebem, que nós estamos desconectando. Por exemplo, pastores aqui, tem 4 pastores aqui à mesa, vocês estão pregando, vocês estudaram, passaram 15 dias estudando, prepararam aquela mensagem, mas olha, ralaram, você começa a pregar, você começa a olhar para alguns semblantes, fala assim, aquele já foi, aquele já viajou, aquele ali não está mais entre nós, não consegue ver? Sim. Só pelo olhar? Quando você olha... Professores, em sala de aula, né, você consegue observar isso, esse cara não está prestando atenção em nada, tem alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida, é gênio. É por isso que eu digo que a mesa, desculpa voltar à temática, a mesa não pode ser o único lugar. A mesa é simbólico. A mesa é simbólico aqui. O pastor Edson, né? Não, quase. Hudson. Bem distante. Bem distante. Ele falou o seguinte, tem que ser o ponto de partida. Isso. E não de chegada. É algo simbólico. É algo simbólico. O grande problema é quando a gente restringe a um elemento, achando que um elemento vai salvar o todo. Eu acho que o diálogo tem que ser completo. Então vamos ver se eu entendi a sua fala, pastor. Não basta a existência da mesa. Também não basta a existência da toalha. Também não basta a existência do suplá. Também não basta a existência de um bom prato cheio.
também não basta estarmos à mesa. É preciso ter conexão. A mesa vai ser uma estratégia para isso. Ter um jantar especial, um almoço especial, veja, especial, não precisa ser comida bom. O ouvinte aqui tá me falando aqui que come e tal, montou a mesa para comer. O que foi, Marcelo, que falou? Salmão com o quê? Arroz à piemontese. Então, aí, entendeu? Ó, esse aí até quem não gosta come, não é? E pode ser uma comida muito saudável. Pode ser a comida e pode ser a comida do dia a dia, gente. Aquela comida simples, mas é feita com amor. Sabe uma coisa que você vai lembrar pro resto da sua vida? É o tempero da sua casa. Você vai lembrar e você vai falar assim, saudade daquela comidinha, porque aquilo aquilo te embalou, aquilo tem emoção, aquilo não é apenas um alimento, não é um cheiro, aquilo é uma história, não é um sabor, aquilo é a sua essência. E aí você vai desenvolvendo isso, é muito bom. Obrigado, queridos debatedores, pela palavra no Debate 93 de hoje. Vamos agradecendo aqui a pastora, obrigado pastora, Deus abençoe sempre, pastora Luciana Machado. Eu que agradeço, JR, a gente sempre aprende muito, né? Além de poder doar um pouco de nós, a gente recebe muito aqui de Deus nessa mesa. Obrigado a todos os ouvintes que estão aí interagindo conosco e um abraço ao meu esposo, o pastor Hélio André, e a Darlene, que está aqui comigo hoje me fazendo companhia. Maravilha, Deus abençoe. Pastor Rodson Bulê, obrigado, abraço. Abraço, JR, abraço a cada um dos debatedores. Vou mandar um abraço muito especial para Comunidade Evangélica de Mesquita, a igreja onde eu auxilio pastoreando, e um abraço também pro meu querido amigo Vinícius Guião, que veio hoje aqui me acompanhar. Maravilha, obrigado pastor Edson de Assis. Obrigado, JR, quero também mandar um abraço aqui para a nossa congregação na Assembleia de Deus de Maria Paula, que amanhã começamos lá uma conferência missionária, tá? Vai até no domingo, e também pro pastor Leonardo, que no sábado estaremos lá no culto de ações de graça por sua vida lá na Assembleia de Deus do Rio do Ouro. Maravilha, pastor Alexandre Aló, muito obrigado pela sua presença, leva um abraço carinhoso para todo o povo lá do Colégio Batista Shepa, que o senhor tem a responsabilidade de conduzir, que Deus o abençoe muito lá também. Bem, e avisando que dia 1º agora, sábado, ou melhor, amanhã conhecido como tem uma feira de empreendedorismo e todos que têm os seus negócios possam visitar o colégio, e quem quiser expor o seu produto para o ano que vem pode fazer conosco lá. Agradecer o convite e só fazer uma reparação que o pastor Edson que me acompanha aqui é gente boa, cara alegre, feliz, meu amigo, não ficar essa imagem, né? E que o Matheus também é um garoto que se alimenta muito bem, tá banana, um filhão, meu beijo, um abraço para a Igreja Batista Missionária do Maracanã, nossa igreja, fico muito obrigado, um abraço a todos os debatedores, obrigado pelo convite. Marcela Bastos, hoje é dia de quê? Fala pra mim. É dia da pastora Andréia Fonseca, da Igreja Batista Ministério da Fé, lá em Belfor Roxo, do pastor Jorge Nelson, da Assembleia de Deus, Conjunto Jardim de Deus, em Manilha, e também da Maura Ruth, que é esposa do pastor Zé Paulo, da Primeira Igreja Batista do Recreio. Mas tem um ouvinte nosso que me informa aqui que hoje também, Marcela, é o dia do teólogo. Olha aí, então parabéns. Dizem que hoje é dia do teólogo. Nem todo teólogo é pastor e nem todo pastor é teólogo. Eu não sei. Isso aí tem discussão, dá pra gente discutir bastante isso aí. Hein? Querem falar? Pode falar, abrir os microfones. Todo crente é um teólogo. Todo crente é um teólogo. Todo crente é um teólogo. Todo crente. Crente o quê? Crente que tá abafando, crente, a Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Tem crente que diz que crê, mas não estremece. Mas é aquele que tenta compreender Deus. Pois é, mas eu tô falando que nem todo pastor é teólogo. Isso é forte, hein? Isso é forte, hein? Nem todo teólogo é pastor. É pra reflexão. Mas ó, de academia. Leva pra mim, vamos almoçar agora? Vamos almoçar agora? Por conta do pastor? Olha, o inverso, eu acredito, né? Nem todo teólogo é pastor. É um pastor. Mas é o pastor, a princípio, é que ele. Aquele que estuda. É que ele trabalha entre Deus e o homem, ele precisa ser um teólogo. Então vamos à definição da palavra. Definição da palavra. Pra ajudar o nosso ouvinte, né? Então vamos lá, Deus, logos, palavra. Mas nesse caso, logos é o estudo. Então, o estudo de Deus. Então, o teólogo agora, quando você fala do dia do teólogo, você está falando de alguém que fez teologia. Isso, tá sendo muito específico. Não apenas alguém que estuda Deus, assim, no sentido de que é um aluno da escola dominical. Porque já tem o dia do pastor também. Já tem o dia do pastor. Pois é. Muito bem. Marcela, mais alguma coisa? Cantar alguma coisa, mandar um abraço pra alguém?
Marcelo não tá cantando mais nada no programa, deixou o programa sem música. Muito bem, nós vamos orar juntos agora, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus. Um abraço para você que nos acompanha, que Deus dê a você uma tarde maravilhosa. O Ciro Gonçalves já está aqui para uma tarde 93 abençoada aqui na Caravana 93. Que Deus te dê um final de semana cheio da bênção do Senhor e não deixe de congregar, como é costume de alguns, é o que diz a Bíblia. Não deixe de congregar, esteja na casa do Senhor. Papai, mamãe, aproveite para colocar a mesa, prepara com simplicidade, sem exagero. Comidinha simples do dia a dia, é isso que marca a nossa vida. Não são aqueles momentos extraordinários. Aquilo a gente guarda um pouquinho e esquece, mas o dia a dia é que vai nos acompanhar para sempre. Vamos orar pelos pastores aí aniversariantes, vamos continuar orando pela cura dos enfermos e temos orado aqui pelo pastor Carlos Bastos, paizinho da Marcela Bastos, por quem nós vamos orar. Vamos também interceder aqui pelo consolo aos corações enlutados, sempre o fazemos em nome de Jesus. Senhor Deus, entramos em sua presença através do sangue de Jesus, Pai, e pedimos nessa hora, Senhor, tome todos os enfermos nas suas mãos, Pai. Pastor Carlos Bastos, Senhor, que o Senhor o visite com cura e graça. Todos aqueles com coração, que estão com os corações angustiados, essas pessoas enlutadas, Pai, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, console esses corações, que a verdade do teu evangelho traga a nós a certeza de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Tome cada pastor que está aniversariando nessa hora, que vai aniversariar também amanhã, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, que esse ministério da mesa não seja um ministério apenas, mas seja uma verdade encarnada da relação do nosso cotidiano, Deus, em que o coração do pai será convertido ao coração do filho e o coração dos filhos aos pais, Pai. E em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e graça para discernirmos todos os ambientes, para conseguirmos discernir os espíritos, aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.